Decisão acertada de Pedro Lourenço e da nova SAF Celeste. Samuca, um abraço. Fala aí, Rafa. Boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Eu acho que o Adilson é um cara que tem muita identificação com o Cruzeiro, tem conhecimento de futebol. Ele poderia fazer algumas funções dentro de um departamento de futebol. Vai ser a primeira dele trabalhando diretamente com a base, né? Quando a gente fala sobre um projeto de base, uma reestruturação que já vem sendo feita, esse projeto vinha acontecendo já no final da gestão do Ronaldo. Ou na gestão do Ronaldo, o Cruzeiro passou aí por uma transformação na base. O Adilson é uma pessoa de confiança do Pedro Lourenço, né? Se a gente for analisar de forma técnica, o Adilson nunca teve essa experiência. Então, por isso causa uma surpresa a decisão desse convite para trabalhar diretamente com a base. Poderia ser um diretor técnico. Quando fala de virar uma sombra, se fosse, eu acho que a gente tem que colocar os pingos nos is. Se fosse a ideia do Pedro Lourenço de ter o Adilson como técnico, ele simplesmente demitiria o Fernando Seabra e colocaria o Adilson como técnico. O Pedro, ele é o dono do Cruzeiro. Ele não precisa fazer nenhum círculo até se chegar numa situação como essa. O Fernando Seabra é o técnico, o Adilson vem para trabalhar com a base. Então, não tem isso de, vai virar sombra, é um movimento em uma saída do Fernando Seabra. Se fosse para fazer isso, já teria sido feito. Não tem por que ficar com rodeios, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Agora, o Adilson, não dá pra gente falar que ele vai ser um fracasso na base ou que vai ser um sucesso na base, porque é a primeira experiência dele. Uma coisa é fato, identificação com o Cruzeiro, tem de sobra, honestidade, é um cara muito correto e é uma pessoa que o Pedro quer para colocar na base, para acompanhar todo o processo, para não acontecer nenhum absurdo que já aconteceu em outros tempos na categoria de base do Cruzeiro, de atleta sair do Cruzeiro e o Cruzeiro ficar aí a ver navios. Então, eu desejo toda a sorte do mundo pro Adilson e que ele possa aí fazer nesta nova função e acho que vai dar paz também pro coração do Adilson, porque ele já sofreu muito aí ficando à beira de campo como técnico, teve uns perrengues até em um passado não tão distante e agora ali na base eu acho que é uma função mais tranquila e que ele possa aí sim fazer um grande trabalho, é o que eu desejo, porque é um cruzeirense, assim como a gente, e que vai querer sempre o melhor pro Cruzeiro. Ô, Samuca, pode falar, só para completar, essa questão de caráter é exatamente o que faz com que o Roger disse hoje e que o Lélio trouxe pra gente mostre que não é verdade. Ele não é sombra pro Seabra de jeito nenhum. Quem conhece o Adilson sabe do caráter que ele tem, sabe que ele jamais compactuaria com uma coisa dessa. E quem conhece o Pedro Lourenço também sabe que ele não precisa desse tipo de situação para mandar embora, para trocar para trazer outro, para nada disso. O Adilson sempre foi homem de confiança dele. Gente, a gente tem que lembrar aqui quando o Cruzeiro enfrentou o que ele enfrentou, sem dinheiro, sem time, sem nada, quem segurou as pontas foi o Adilson, quem pagou as passagens do Campeonato Mineiro, quem cuidou de alimentação, quem deu estrutura para o Cruzeiro continuar, quem pegou os meninos do Sub-20 e trouxe para o time profissional, porque não tinha elenco para inscrever no Campeonato Mineiro, foi o Adilson Batista, sabe? A gente está falando de gente de caráter, de gente que sabe o que está fazendo, é Pedro Lourenço, é Adilson Batista, sabe? É um outro contexto, Então para com isso, tem nada disso. E o dia que ele não estiver satisfeito com o Fernando Seabra, vai falar tchau, Fernando Seabra. Pronto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Agora, fato é que são momentos totalmente diferentes os vividos pelo Adilson Batista. Esse de 2019, o início ali daquela Série B, ele no comando era, acho que a pior fase, acho não, né? Foi a pior fase do Adilson trabalhando na Raposa. Ele nem chegou à Série B, não. Caiu no Mineiro, né? No Campeonato Mineiro. Isso. Fala, Samuca. Pois é, isso aí eu acompanhei ali de perto, a gente até teve um entreveiro aí na saída do Adilson, na última entrevista dele, o Adilson foi me dar uma de graça ali, eu tomei uma de graça do Adilson. É aquela do que a gente roda aqui,
Pra sua rádio nunca mais eu falo. Pra tua rádio eu não falo nunca mais. Samuel. Sim, exato. Eu tava envolvido nessa história, mas eu não tinha noticiado a demissão do Adilson, porque acho que teve um jogo com o CRB, e aí o Cruzeiro perdeu, e um outro portal noticiou que o Adilson tinha sido demitido. E na época que eu tava lá na rádio, eu falei que eles estavam estudando uma demissão do Adilson, e falei depois. E na entrevista, aí o Adilson o Cruzeiro perdeu pro Coimbra no Independência. Na entrevista o Adilson foi, do nada, o Adilson falou assim, porque o Samuel já tinha me demitido. E ele deu uma barrigada aí, depois voltou, eu falei, poxa, que isso, eu tava aqui quieto, velho. E o Adilson me deu uma. Aí depois eu fiz uma pergunta lá, ele não gostou, enfim, aí ele falou isso aí. Mas eu acompanhei de perto ali porque naquela época ali, se o Cruzeiro tá hoje existindo e com essa condição que tem hoje, tem 4 anos que o Cruzeiro não tinha jogador para completar treino. Isso. O Adilson tava rezando pro Cruzeiro ser eliminado na Copinha, pros garotos voltarem e para ele ter gente para completar treino. Só pra gente fechar esse assunto, eu vou contar uma história aqui. O Cruzeiro tinha um preparador de goleiros, o Léo Taná, e aí ele era preparador de goleiros, obviamente. Teve um dia que eu cheguei lá, a gente acompanhava todos os treinos, né? E aí o Rodriguinho tava num processo, tinha passado por uma cirurgia, acho que na coluna, quadril, alguma coisa assim. E aí a gente chegou, aí eu gosto de visualizar o treino ali e anotar todo mundo, né? Aí tô olhando um por um e falei, caramba, o Rodriguinho voltou. O Rodriguinho tá treinando. Aí um falou assim, não, Samuel, que isso? Ali é o preparador de goleiros. Então, o preparador de goleiros estava treinando na linha para completar treino. Esse foi o Cruzeiro no início de 2020. Aí, o time é só buscar aí na internet como que era o elenco do Cruzeiro naquele momento e, claro, os resultados não vieram além disso e acabou sobrando pro Adilson a demissão naquele momento depois da derrota pro Coimbra. Não vão puxar esse elenco aqui não, Melhor que é não. daqueles pra dar susto no coração do torcedor celeste, que ele não quer lembrar. Diga lá, Rafa Nobre. Só tem um detalhe, viu? O Adilson falava que o Thiago centroavante, que hoje tá brilhando lá na Europa, ele colocou o Thiago como titular e deixou o Vinícius Popó. Até o Stefano Marquezine, o Stefano Poco lembrou disso nas redes sociais hoje. Todo mundo pedindo Popó, Vinícius Popó. E o Adilson bancou o Thiago centroavante, falou, esse menino tá mais pronto. Esse aí, futuro dele vai ser brilhante. E hoje o Thiago tá arrebentando lá na Europa.